Galera, beleza? Mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado e depois o período regencial do Brasil. Como é que vocês sabem, galera, esse país é uma coisa maravilhosa, né? Só realmente estudando para entender como a história desse país é absolutamente atípica de qualquer história que você compare. Então vamos entender o primeiro reinado brasileiro. Como vocês sabem, Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil. Existia muita pressão para ele ficar. As pessoas queriam que ele ficasse e falavam isso para ele: Pedro, você tem que ficar. Fica no Brasil, se torne imperador do nosso país. E Dom Pedro, que não é nada, mas nada vaidoso, lógico, decidiu ficar no Brasil. E então ele disse que, se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E é exatamente isso que aconteceu. Ele ficou no Brasil. Mas o que muita gente não sabe é o seguinte: o Brasil se tornou sim independente. Porém, quem acha que o Brasil, se tornando independente, estaria liberto de Portugal, aí se esquece que é o Brasil. O que acontece? Dom Pedro I fez um acordo com seu pai, Dom João, e chegou para ele e falou assim: papai, eu vou governar o Brasil. Aí Dom João virou para ele e falou: tá bom, mas com uma condição. Se der errado, eu volto para o Brasil e assumo novamente o poder. Então, na verdade, Dom Pedro fez um acordo com seu pai. E mais do que isso, ele pagou os outros países para reconhecerem a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil é o único país do continente sul-americano que não fez independência. Comprou a independência. Pagou para essa independência. Beleza. E esse acordo saiu muito caro. É o que a gente vai falar agora. Os britânicos, eles foram os grandes responsáveis pela vinda da família real aqui para o Brasil em 1808, porque eles escoltaram a família real fugindo de Napoleão Bonaparte. E aí a gente pode dizer, né, se fugiu realmente. Mas a questão toda envolvida é o seguinte: os britânicos, eles queriam aumentar a sua produtividade, mais do que isso, mais mercado consumidor. E mais mercado consumidor significaria que os escravos fossem libertados para que se tornassem mercado consumidor, ou seja, clientes. A ideia dos britânicos era essa. E é por isso que eles apoiaram estritamente Portugal nesse projeto de vir aqui para o Brasil. Mais do que isso, assim que chegou aqui no Brasil, Dom João já fez logo a abertura dos portos. Ele abriu os portos para comercializar com os britânicos, fez o tratado de amizade, já que para que tudo funcionasse da maneira que os britânicos queriam. E era da maneira que eles queriam mesmo. A gente vai falar da Constituição, a primeira brasileira, vocês vão ver que é para britânico ver mesmo. E não é só isso. Com essa questão, o Brasil começou endividado. E olha, era muito endividado. E aí, o que aconteceu no Brasil a partir daí? Nesse país, como tudo termina num grande Big Brother, a verdade é que os brasileiros, eles viram que Pedro estava muito mais interessado em ajudar os estrangeiros do que necessariamente os brasileiros. As leis eram feitas muito mais para proteger os interesses dos estrangeiros do que os brasileiros. Daí saiu a primeira Constituição brasileira, de 1824. Essa Constituição, ela dava muita, mas muita regalia para os britânicos. Eles tinham quase todas as regalias aqui no Brasil. E os portugueses, principalmente os filhos deles, também tinham muitas regalias. E os brasileiros, o que sobrava para os brasileiros? De sempre, né? Nada. Então, o que acontece? Muita gente via a Constituição brasileira como, na verdade, uma ferramenta para que o Império Brasileiro pudesse fazer as vontades dos estrangeiros. Bom, jovens, então vamos falar um pouquinho de como funcionava essa Constituição de 1824? Essa tetinha maravilhosa aí para os estrangeiros? Então vamos falar. Primeiro é o seguinte: só podia votar, o voto era censitário. O que significa isso? Só votava quem tinha renda. E naquela época, quem tinha renda? Os filhos de portugueses, e portugueses aqui no Brasil, os britânicos e alguns poucos brasileiros. Ou seja, o povão, meu irmão, não votava. Essa que é a verdade. Também foi constituído, além dos três poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, o poder moderador. Esse poder foi dado na mão dos ministros. E aí o que acontecia? Dom Pedro fez o seguinte: ele deu na mão o poder para os ministros e cada ministro era responsável pela província.
E aí, essa província era cobrada pelos esses ministros e eles eram obrigados a trazer a arrecadação até o imperador. Aí você que é um cara inteligente pra caramba e está me escutando nesse vídeo, você, né, que é uma pessoa que eu tenho certeza que que tem um conhecimento muito além, né, do olho de Tandera, sabe exatamente o que acontece. Os ministros pegavam o dinheiro, passavam para o imperador, mas exatamente, a pratinha tinha que ir para o bolso, né? Era evidente que isso acontecia. Eles pegavam dinheiro, passavam para o imperador, mas tem a partezinha deles, né? Assim, o Brasil, a partir da Constituição, o Brasil não era mais uma monarquia absolutista, ele era uma monarquia constitucional que levava e alegava todos os direitos como o imperador. Ou seja, o imperador continua sendo a figura central nesse modelo. Mas como para pobre, né, toda desgraça é pouca, o que acontece? O Brasil ele vai se envolver em um confronto militar. A Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é uma província, uma região quase que autônoma dentro do país, mas que tem muitos interesses, principalmente de se tornar independente, porque ela é muito diferente do Brasil, então ela não tem muito a ver com o nosso povo e eles queriam ser indiferentes. Queriam ser tão diferentes que hoje eles são o Uruguai, né? Mas, mais do que isso, o que acontece? Em 1825, os apoiados pela Argentina, o Uruguai, né, a província de Cisplatina, que vai vir a ser o Uruguai, resolveu atacar o Brasil. Então aí, nosso querido Pedro tinha mais um problema. Além de dívidas, além de regalias que eles tinham que passar para os estrangeiros, o Brasil ainda estava em guerra. Beleza? Então, seguimos daí. Depois de 3 anos desse combate, Dom Pedro I decidiu finalmente reconhecer o Uruguai como um país independente. A Guerra Cisplatina trouxe muitas perdas para o Brasil, porque toda guerra exige recurso, e o Brasil já não tinha nenhum na época. Então teve que gastar o pouco recurso que tinha. Beleza? E aí o que acontece? Cada vez mais os políticos ficavam polvorosos, revoltados com o imperador, e o que nós vimos é que isso não iria acabar bem. Porém, o imperador ainda se mantinha no poder. Mas será que esse imperador vai continuar no poder? Acompanhe o vídeo. Com as províncias cada vez mais revoltadas com o papel, a atuação do imperador e com os gastos do imperador, cada vez mais se levantava um coro por uma mudança no Brasil, um pedido de mudança. Daí que vem a Confederação do Equador, uma revolta autoritária contra o Dom Pedro I. Mas não é só uma revolta autoritária por conta do que eles queriam, até porque tinha muita lógica dos ideais da Confederação do Equador. O grande problema todo é que Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba se juntaram para tentar de forma definitiva acabar com o poder do imperador. E mais do que isso, como já existia ali um processo para acabar com a escravidão, eles aproveitaram e se juntaram aos abolicionistas para fazer isso. Então nós tivemos figuras como Pedro Pedroso, tivemos País de Andrade e o mais famoso de todos, Frei Caneca, que infelizmente foi condenado à morte. Mas todas essas figuras se juntavam para justamente tentar acabar com o poder do imperador. E é exatamente isso que vai acontecer. Aí nós vamos falar da abdicação, mas isso é assunto para a próxima aula, quando nós formos falar de regência. Beleza, galera? Então esse é um rápido resumo do que foi o primeiro reinado brasileiro. Realmente muito conflitante, muitos problemas. E se você pensa que a regência vai ser mais tranquila, meu filho, você não mora no Brasil. Se você pensa nisso, é evidente que não. Serão 9 anos extremamente de conflito, desentendimentos, mas isso é papo para a semana que vem. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.